Olá, meu nome é Gabriela Gasparim. Este vídeo que eu estou gravando é sobre... Na verdade, é para comemorar um ano, né, do final da minha quimioterapia. E aí eu tive a ideia de gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre o tratamento em si de quimioterapia, de uma forma mais genérica, porque depois eu quero gravar um vídeo especificamente sobre cada um dos tipos de quimioterapia que eu recebi. Mas esse é mais genérico porque eu tô no finalzinho de 2019, tô gravando em dezembro de 2019, quando completava exatamente um ano que eu tinha terminado minha quimioterapia. Eu terminei em dezembro de 2018. Então eu tenho lembrado alguns dias assim dessa fase aqui, desse final de ano, eu tenho lembrado algumas vezes do tipo, nossa, há um ano atrás, né, eu tava careca, sem sobrancelha, sem cílios, eu tava com meus dedos, né, estavam todos doloridos por conta da medicação. E hoje eu tô bem, né, eu tô praticamente, quer dizer, estou 100%, né, então eu na verdade tô gravando esse vídeo como uma celebração, mas também a minha ideia é contar um pouquinho pra vocês como é que foi durante esse período de quimioterapia, até mesmo porque geralmente, aliás, a intenção desse canal é ajudar, né, as mulheres que estão passando pelo tratamento, né, porque eu quando tava em tratamento, eu lembro que eu vi muito vídeo. Então, basicamente, gente, vou começar então contando do período todo da minha quimioterapia. Eu fiz quimioterapia de julho de 2018 até dezembro de 2018. Então foram praticamente 6 meses. No meu caso, meu tratamento incluía 2 tipos de quimioterapia, né, que a gente no câncer de mama chama quimioterapia branca e quimioterapia vermelha. Eu não sei especificar exatamente assim, eu até na época sabia detalhes a respeito dos medicamentos. Depois eu pretendo gravar um vídeo certinho só falando da quimioterapia vermelha e depois um certinho só falando da branca, aí eu vou especificar um pouco mais. Mas agora a ideia é fazer um vídeo contando no geral o que eu fiz para suportar este período, para poder passar por ele da melhor forma possível, e também como que foi esse meu ano de recuperação agora de 2019, como é que eu tô agora, tá? Contar detalhes aí de como meu cabelo foi crescendo, essas coisas. Caindo e crescendo depois, né? Então eu comecei a quimioterapia em julho de 2018. Naquela época eles resolveram, como eu sou bastante jovem, eu tenho 33 hoje, mas eu tinha 32 anos, eles resolveram intensificar o intervalo das quimioterapias vermelhas que eu tomava, que são as mais fortes. Então, geralmente o protocolo prevê já para câncer de mama do meu tipo, já é meio que padrão, assim, no mundo todo, pelo que eu sei. Então, eles passam a gente passa por 4 quimioterapias vermelhas, e depois as brancas, varia um pouco de cada médico, de cada tipo de medicamento e da dose, mas no meu caso foram 12 doses, que também é bastante comum esse protocolo. Só que geralmente as vermelhas elas são feitas de 3 em 3 semanas, porque elas são bem fortes mesmo, e as brancas são feitas semanalmente. No meu caso, como eu sou jovem, os médicos optaram por antecipar. Então, em vez de fazer as vermelhas de 3 em 3 semanas, eu fazia de 2 em 2 semanas. E aí eu fiquei 4 meses, né, da minha vida, foram 4 meses, não, 2 meses da minha vida, que foi julho e agosto, meio que assim, passando por apuros, porque eu estava sendo intoxicada e eu estava recebendo essa medicação fortemente, né, até mais rápido do que deveria. O lado bom é que, não é que mais rápido do que deveria, tá? Porque existem estudos que comprovam que no caso, né, é melhor fazer dessa forma, né, então eu deveria ter sido feito dessa forma mesmo. Mas tanto que meu corpo aguentou, como provou-se, estou aqui, né. Mas não foi fácil. E aí depois disso eu passei 4 meses fazendo a branca, totalizando aí quase 6 meses de tratamento. Com isso, gente, o que acontecia, né? O ano passado eu lembro que eu tinha feito um caderninho, a gente tinha um caderninho no hospital que previa, né, todo o tratamento, assim, falava exatamente, e a gente ia marcando, eles iam agendando os processos numa tabelinha com as datas. E eu lembro que eu fiquei na expectativa tremenda pelo dia 10 de dezembro de 2018, que era o último dia da minha quimio. Então, eu comecei a quimioterapia vermelha
e dali 2 semanas meu cabelo já caiu, né? Assim, nesse caso, na quimioterapia vermelha para câncer de mama, 100% das pacientes perdem o cabelo, a não ser que você use aquelas toucas, né? Que algumas pessoas usam, umas toucas de gelo, que é um processo super dolorido para tentar fazer o cabelo não cair. Mas no meu caso não fiz isso, mesmo porque eu não quis, eu achei que não valia a pena, o sofrimento já era tão dolorido todo o processo, eu ainda ia ficar sofrendo mais com touca de gelo na cabeça, eu não quis passar por isso. Fiquei careca mesmo, então meu cabelo começou a cair ali depois de 2 semanas. Quando começou a quimioterapia branca, não é suficiente. Como segundo os médicos explicaram, se você toma só a branca, às vezes não cai tudo, mas como você tomou a vermelha antes, depois que você toma a branca, não é suficiente para o cabelo voltar a crescer, né? Então eu fiquei durante esses 6 meses, né, 5 meses da minha vida, carequinha. Na verdade foram 6, porque depois ele só voltou a crescer mesmo, passado quase 1 mês e meio, 2, quando eu tinha acabado a quimioterapia. Então eu fiquei 2 meses, janeiro e fevereiro do ano passado, meio ainda com um pouquinho de cabelo, bem ralinho, nascendo, parecendo um cabelinho de bebê mesmo, assim, sabe? Então, durante a quimio, o que eu fiz para poder manter a minha energia? Eu sou uma pessoa bastante ativa, que se alimenta bem. Eu continuei indo para academia, por incrível que pareça, eu não parei de ir uma semana. Eu fui todas as semanas do tratamento à academia e eu vou mais de uma vez por semana, inclusive. Eu ia de 2 a 3 vezes na semana na academia, mesmo tomando a quimioterapia vermelha. Quando a gente toma a quimioterapia vermelha, a gente fica bem debilitado, então geralmente a gente fica 2 a 3 dias meio moribundo, mas depois, assim que eu já me recuperasse, no 4º dia eu já ia para academia, porque isso ajuda muito, 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 muito. Então, eu acho que o fato de eu já ter também esse hábito, né, foi bom porque eu não precisei me forçar a fazer nada, já era algo que eu fazia naturalmente. Mas se você estiver passando por isso, eu recomendo fortemente que você mantenha suas atividades físicas. Porque eu me recordo que durante o tratamento todo eu era uma das pacientes que menos se queixava de qualquer efeito colateral. Então eu só fui ter efeito colateral, assim, muitas pacientes relatavam dores no corpo, não tive dor no corpo, eu não tive, enjoos eu tive que tomar os medicamentos contra enjoo, mas eu não tive, assim, a maioria dos efeitos, a verdade é essa, caiu o cabelo, fiquei branquela, debilitada, porque você tem que ficar passando aqueles protetor solar filtro 60, que é para não ter contato nenhum com o sol, porque né, os remédios são tão fortes que eles podem machucar a pele no contato com o sol. Como todo mundo tinha contato, muito cuidado com higiene, essas coisas, porque a gente fica com o organismo mais frágil, né? Então com o nosso sistema imunológico bastante frágil, então a gente tem que tomar cuidado, não pode ir para muitos lugares com aglomeração, então eu evitava tudo isso, usava aquelas máscaras às vezes, né? E me alimentava bem, né? Continuei comendo salada, mas aí eu lavava a salada com aquele hipoclorito em casa, comia só a salada de casa, comia bastante verdura, bastante fruta, bebia muita água, muita, muita, muita água. Eu tenho o hábito de fazer meditação também, depois futuramente eu vou gravar um vídeo só sobre isso, para explicar como que a meditação me ajudou também durante a quimioterapia a entender que aquilo ia passar, que nada é fixo nesta vida, né? Então a meditação ela me ajudava muito a perceber que os dias estavam passando, porque eu faço todos os dias, né, meditação, e que aquilo era temporário, né? E então, basicamente, foi isso. É claro que também ajudou muito a presença das pessoas ao redor, né? Então amigos, familiares, meu namorado, eles estavam muito presentes nessa época, foi muito importante eu ver que eu não estava sozinha. Eu continuei trabalhando, né? Eu sou jornalista, sou escritora, né? Eu trabalho escrevendo livros, eu continuei escrevendo e trabalhando. A minha sorte, entre aspas, né? É que eu trabalho de casa. Então eu sempre ajustava, né, nos dias da quimioterapia, e depois disso eu ficava sem trabalhar. Mas aí assim que eu me recuperava, no 3º ou 4º dia, eu já retomava os trabalhos, trabalhava, né, colocava tudo em ordem, e ajudou também muito, porque eu mantive a minha rotina, né, eu não parei de fazer as coisas. Eu acho que isso foi muito importante pra mim, assim, que eu sou uma pessoa muito ativa. Eu também toco flauta, né, um hobby meu. Então eu continuei fazendo as aulas de flauta. Eu inclusive acho que se eu faltei em uma aula, talvez tenha sido em uma que eu faltei.
Mas eu ia toda segunda-feira, eu faço aulas às segundas-feiras, eu ia toda segunda-feira pra minha aula de flauta. Então, assim, eu praticamente não parei minha vida, gente. Então, a dica que eu dou, assim, pra você é tentar manter sua rotina e sua vida ao máximo que você puder. Entender que, infelizmente, né, por enquanto esse é o tratamento, até um pouco questionável, né? Algumas pessoas questionam, mas será que todo mundo precisa ou não? Mas em alguns casos não tem nem outra opção, porque se o seu, dependendo do caso, o tumor já está alastrado, precisa fazer, né, ou fazer, enfim. E se é o que o médico falou para fazer, se o seu médico te recomendou e para você esse é o protocolo, o que você vai fazer? Você vai falar que não, né, não vai passar por isso? Tem que fazer, tem que fazer. Eu lembro que eu hesitei muito, eu não queria, porque no meu caso eu tinha feito a cirurgia e o tumor já tinha sido arrancado. Então eu pensava, mas por que eu tenho que ficar fazendo essa quimioterapia agora, sendo que eu já fiz a cirurgia, né? Eu fiz a cirurgia antes de fazer a quimioterapia, porque no meu caso, o tumor ele tava com 2 centímetros, então dava pra fazer a cirurgia antes, né? Quando ele tá maior não dá. E eu falava que coisa, né? Que dificuldade ter que passar por isso, mas era um protocolo, eu não tinha como fugir. E você vai arriscar também, depois você não faz e aí acontece alguma coisa com você no futuro. Então a gente tem que encarar, não tem outro jeito. E aí assim, né, agora vindo pro lado bom da história, que passou, né, como eu falei, a meditação me ajudou porque eu pensava que ia passar e realmente passou. Então hoje faz um ano que eu estou livre das quimioterapias. Eu lembro que quando eu completei o dia 10 de dezembro, eu fui comemorar, eu fui pra praia, eu passei uns dias na praia com o meu namorado e foi maravilhoso, assim. Eu lembro que eu entrei no mar, eu falei, gente, eu não acredito que eu tô aqui no mar. Há uma semana eu tava lá recebendo uma dose de quimioterapia, então eu lembro que foi magnífico ir pro mar, assim, entrar no mar. E aí retomar assim, né, a gente fica com uma sensação de renascimento mesmo, né, e aí o cabelo volta a crescer, é todo aquele processo, você volta a ter cabelo, é bem bacana. Eu lembro que eu tive um retorno de uma vaidade que às vezes estava até meio esquecida, porque no decorrer da vida, do dia a dia corrido que eu levava, assim, né, não corrido, mas eu lembro que eu retomei, assim, uma felicidade por ter cabelo de novo, uma vaidade. O meu cabelo, ele era mais liso, ele nunca foi liso e escorrido, mas ele era quase, assim, total, ele era bem liso, ele era um pouco ondulado, talvez, assim, mas liso. E ele nasceu enroladinho, tá vendo? Mas agora a raiz já tá voltando a ser lisa como ele era, ó. É muito louco isso. Então ele nasceu enrolado, eu nunca soube porquê, os médicos dizem que isso acontece às vezes. Meu cabelo ele demora muito pra crescer, eu tenho esse problema, ele sempre demorou pra crescer, desde sempre, a vida toda. Então eu dei umas cortadas nele, mas foi isso que, basicamente, acho que se eu não tivesse cortado ele estaria 1 ou 2 centímetros maior só, porque eu lembro que eu cortei assim umas épocas pra dar umas aparadas, porque ele nasceu muito crespinho, muito fininho, então precisava dar uma arrumadinha. Mas não foi muito mais, né? Enfim, mas ele tá, já tô com cabelo já, né? Voltou a sobrancelha, voltou tudo, os pelos do corpo todo, inclusive, porque tinha caído o pelo do corpo todo, né? E aí voltou tudo de novo, infelizmente alguns, né? Que aí a gente tem que ficar se depilando, nós que somos, quer dizer, tem não, né? Porque isso aí é um detalhe que hoje em dia é bem questionado, inclusive, se precisa, né? Cada um faz o que quiser do teu corpo, enfim. Mas no meu caso, eu depilo a perna, eu tenho eu gosto, e aí me incomoda, eu ficava feliz naquela época que eu não precisava, por exemplo, depilar a perna, eu poderia usar vestido e não me preocupar com isso, assim. Bom, e aí é isso, gente, então tudo passa, manter-se firme, confiante, com pensamento positivo, saber que várias outras pessoas passam pela mesma situação e que é temporário, que é necessário para que a gente continue bem e que depois tudo vai voltar ao normal. No meu caso, voltou mesmo, 100%. Tô aqui para mostrar para vocês. E é isso, eu vou gravar então mais uns vídeos especificamente sobre cada uma das 2 quimioterapias, aí eu vou falar exatamente assim, eu vou tentar ver se eu consigo pesquisar os medicamentos, né, quais foram direitinho, e aí eu vou contar detalhadamente o que eu fiz em cada uma das 2 e tal, os efeitos colaterais que eu tive exatamente em cada uma das 2, tá bom? Bom, tô gravando esse vídeo no finalzinho de 2019, então se você está assistindo agora, eu já aproveito para desejar um ótimo 2020, e aí até o próximo vídeo. Muito obrigada!